Meu irmão e minha irmã, hoje dia 28 de novembro, terça-feira da 34ª semana do Tempo Comum. Vamos escutar o que nos diz para nós neste dia a palavra de Deus, do Evangelho segundo Lucas. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo, que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse: Vós admirais estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra. Tudo será destruído. Mas eles perguntaram: Mestre, quando acontecerá isto? E qual vai ser o sinal de que estas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu: Cuidado, para não serdes enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu. E ainda o tempo está próximo. Não sigais esta gente. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que estas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou: Um povo se levantará contra outro povo, um país atacará outro país. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Jesus, que já desde alguns dias está ali no templo, começa a perceber que todo o seu esforço para mudar a mentalidade do povo, para mudar a percepção que eles tinham do lugar de encontro com Deus e de Deus mesmo, estavam indo por água abaixo. Não por sua vontade, mas porque, como nós sabemos, era um povo de cabeça dura, um povo teimoso, um povo que não estava disposto a acolher aquilo que Jesus tinha para ensinar, para falar. De fato, Jesus anuncia a destruição do templo, coisa que vai acontecer de fato. Dali a alguns anos, nós estamos aqui neste evangelho por volta do ano 30, 32. No ano 70, o templo é destruído por completo e até hoje não foi reconstruído. O templo, que durante muito tempo foi sinal e símbolo do poder de Deus, do lugar onde Deus habitava, do poder religioso, do poder econômico judeu, não existe mais, foi destruído. E com a destruição do templo, diz Jesus, nada vai acabar. É isso que Jesus quer ensinar nesse evangelho, que o templo é uma construção física de materiais, de tijolos, de blocos, de pedras, porém que isso não significa o fim de Deus, que isso não significa o fim da história humana, é o fim simplesmente de um bem material. De Jesus, mais ainda com isso, vamos dizer assim, entre linhas, que a destruição do seu corpo físico na morte, no sepulcro, não significa o fim de tudo, não significa que tudo que Jesus falou e fez foi sepultado com ele, não. A destruição do seu corpo físico, a sua morte, são só o início de uma nova era, de uma nova vida, de uma nova realidade. Ainda, este evangelho fala que aquilo que tem que ter um fim é a opressão do sistema religioso daquele período, é o fim do poder usurpador, é o fim da impunidade, da injustiça, deve ser o fim da desesperança, o fim da tristeza, deve ser novos tempos, novas esperanças, um novo jeito de viver a realidade, de viver a religiosidade para com Deus, depois da morte e ressurreição de Jesus. O que então que esta palavra pode dizer para nós neste dia? A primeira coisa é ter a consciência que entre o nosso hoje, entre hoje, dia 28 de novembro de 2023, e a segunda vinda de Jesus, o tempo que existe entre hoje e esta segunda vinda, ou então quando e como esta segunda vinda vai acontecer, se vai ser daqui um tempo curto, se vai ser daqui um tempo longo, se eu vou chegar a ver isso ou não, não devem ser perguntas que a gente se faz e se preocupe. Essas perguntas são das pessoas que não confiam em Deus, que têm os seus olhos voltados apenas para o apego das coisas materiais. Se eu confio plenamente em Deus, se eu entreguei a Ele toda a minha vida, com o que preocupar-me? Se será amanhã, se será daqui a 10 anos, com o que preocupar-me? Porque vou encontrar-me definitivamente com o Senhor Jesus. Não deve ser uma preocupação nossa se vai ser hoje ou amanhã. Deve ser uma preocupação nossa nos preparar, como a liturgia da palavra ao longo de todo este ano nos quis ensinar, preparar-nos para esta chegada do Senhor. Ainda, este evangelho nos ensina e nos recorda aquela oração que nós dizemos todos os dias, se recorda? Venha a nós o vosso reino. Deve ser um esforço nosso
A liturgia do domingo, a festa de Cristo Rei do Universo, nos dizia isso, que nós devemos ser aqueles que apressam e adiantam a chegada do reino de Deus. Quando eu rezo, venha a nós o vosso reino, estou dizendo esta mesma coisa. Quero que o reino de Deus já aconteça no hoje da nossa história. Não preciso esperar o dia que Jesus vai voltar. Já hoje, quero que os valores do reino, aquilo que Jesus pregou e ensinou, sejam vividos no meu dia a dia, na minha sociedade. Lembra-se do Evangelho de domingo? Dar de comer a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede, visitar os doentes e os presos, se preocupar com os famintos, com os que são abandonados. Isso é querer que o reino de Deus seja já agora vivido, praticado, seja já experimentado pelas pessoas. Pois então que a gente tenha esta capacidade de querer que o reino de Deus já aconteça, de viver para isso, que o reino aconteça a partir de agora. E que quando chegar a segunda vinda de Jesus, o encontro definitivo com Ele, a gente esteja então preparados para este encontro. Que a bênção de Deus seja derramada sobre você neste dia, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.